Bem-vindas, bem-vindas ao Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como objetivo conduzir mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Então nós estamos há uns 3 meses trazendo um tema por mês e esse mês nós estamos tratando o tema como desenvolver uma fé feminina no mundo que é feminista. Então temos uma agenda a seguir semanal. Nas segundas-feiras temos o quadro Florescendo no Dia a Dia, que é apresentado por mim, Gisele Lourenço. Nas terças-feiras nós temos entrevistadas convidadas. Estão com dificuldade de me ouvir? Me dá um feedback aí para mim poder saber. O pessoal está me ouvindo? A Naná falou que não está me ouvindo. Vocês vão falar aí para mim poder saber, certo? Então, nas terças-feiras nós temos convidadas, entrevistadas convidadas, e hoje nós temos a Naná Castilho, que já está aí esperando eu trazê-la. O som tá tudo ok? Tá ouvindo? Ok, certo. Então, nas quartas-feiras nós geralmente trazemos depoimentos. Na quinta é o quadro com a Lívia Juliane, Desconstruindo Mentiras com Verdades Bíblicas. E na sexta-feira nós queremos sempre trazer alguma dica ou então algum podcast, certo? Então, sem mais delongas, vamos trazer a nossa entrevistada da noite. Já tomei aqui 3 minutos dela e espero que ela já esteja a postos aí, Naná Castilho. Naná, eu não tô conseguindo te achar aqui. Pronto. Só aceitar o convite aí. Deu certo? Acho que sim. Olá! Tá, tá conseguindo ver? Tá ouvindo bem? Então, descobri que o problema era comigo aqui, porque eu coloquei eu uso o microfoninho de lapela e eu tinha conectado ele no celular, só que eu conecto na saída de som. Então eu tive que desconectar o microfone Ah, e ouvir você. Agora tá resolvido. entendi. Tá ótimo. Então eu não escutei o Então, que você falou no começo, mas espero que tenham sido assim só coisas razoáveis. era somente as boas-vindas iniciais para todos mesmo. Ótimo. Então, estamos muito felizes de receber hoje à noite uma entrevistada muito especial, a Naná Castilho. Ana Márcia Mendes Castilho, não é isso? É isso Mais aí. conhecida como Naná Castilho. Ela Isso. é casada com o Luiz e é a mãe do Esté e do João, não é isso? Isso. E ela está na Igreja Fonte, ela é membro da Igreja Fonte em Campinas, São Paulo, não é isso? Isso. Certinho, entendeu? Confirmando aí para ver se eu não errei nenhuma informação. Ela é enfermeira por formação e ela tem pós-doutorado em enfermagem pediátrica, certo? Certo também. E ela é docente na Unicamp desde 2015. Isso aí. Mulher poderosa. Eu conheci Naná Castilho no CIMAB. CIMAB é um simpósio de aconselhamento bíblico, para quem não conhece. A idealizadora é a Larissa Fernandes, que esteve conosco há 15 dias atrás. Então, a Naná ela esteve expondo um tema que foi graça suficiente para mães insuficientes. Eu fiquei maravilhada com aquela live. Fui muito edificada. Nem sou mãe, fui muito edificada. E desde aquele dia, então, foi amor à primeira vista. Eu realmente fiquei pensando, onde é que estava essa mulher, que eu não conhecia ela até hoje. Então, uma grande bênção, Naná. Desde então, eu tenho perseguido ela. Tenho assistido todos os seus devocionais. Se você não acompanha os devocionais dela, está perdendo muita coisa. Para nós que estamos na área de aconselhamento bíblico, é muito importante ter um devocional tão rico e tão prático como a Naná tem trazido. Eu tenho sido muito edificada. Muito bom ter alguém que prepare uma comida especial todos os dias, uma comida espiritual e nos alimenta. Então, a ela, a nossa gratidão a Deus por ter conduzido essa mulher e ter levantado ela para nos edificar. Amém. Obrigada. Então, a Naná, eu soube que ela é irmã também do Sacha. Sim. Sacha, eu conheci ele há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando, mas foi quando ele lançou o livro em Fortaleza, no Cibino. Eu estava lá.
Fiquei encantada com a forma como ele sabia lidar com os jovens, porque era um público jovem. O livro dele, que ele escreveu, né? O Namoro e o Noivado que Deus eu sempre quis, é visando os jovens. E foi maravilhoso. Depois, quando eu soube que Naná era irmã dele, eu disse, não, realmente, parecem-se muito. Eu não sei, Naná, se você vem de uma família cristã. Sim, eu Pode sou. confirmar. Os pais são crentes? Sim, sim, somos desde que me conheço por gente, né? A gente fala que nasci num lar cristão, então meus pais sempre bastante envolvidos com a igreja também. Aí eu, o Sasha, eu tenho um outro irmão mais velho também, que é o Júnior, que é o mais velho de Tá. nós, na verdade, é uma escadinha, o Júnior, que mora em Curitiba, casado, pai de 4 filhos, mora lá em Curitiba, e eu tenho aí depois o Sasha e depois eu, a caçula da família. Ah, Todos, você é caçulinha. graças a Deus, na igreja e com as famílias na igreja, tudo. Seus pais estão vivos ainda hoje? Moram Sim, aqui no Brasil? moro em Atibaia, no Palavra da Vida. Ah, que vai, eu conheço. Que Uhum, legal. é. É, eu fiquei pensando se você tinha uma família, tinha nascido num lar cristão por causa da sua bagagem. A gente vê que você tem um forte fundamento bíblico, teológico, e isso eu acho que é bem feito na infância. Quando a gente escuta muitas verdades cristãs na infância, fica mais fácil de crescer. Então, graças a Deus por sua vida. Eu tenho muita admiração por você, já me declarei aqui em público, vou me declarar mais uma vez. Eu realmente tenho muita admiração por sua vida, é uma grande mulher de Deus e que Deus continue te abençoando. E hoje à noite está conosco para poder nos abençoar, nos dar essa honra. O líder está recebendo você aqui. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, é casada, tem seu trabalho, tem os estudos. Amanhã está bem cedinho dando devocional. Se você não acompanha ainda, mais uma vez vou ressaltar, vai lá, Naná Castilho, acompanha todos os dias, ela tem lançado algumas temporadas de séries, né? A gente está agora na série Embaixo do Tapete, tem sido muitos pecados que ela tem tirado de lá, eu estou ficando assim, muito envergonhada com os pecados que o Senhor tem Todos. tão revelado, eu espero que você também seja abençoada. Então, Naná, não sei se eu esqueci alguma coisa, não quero me delongar, tomar do seu tempo, já foi o suficiente. Se quiser acrescentar alguma coisa, pode falar. Não, acho que quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que para mim também é uma honra poder participar. A gente tem conversado já, acho que quase que automaticamente depois do CIMAB a gente já entrou em contato, né? Você entrou em contato comigo, a gente começou a se falar. Acho que foi na live com a Larissa Ferrari, que Larissa, apareceu pela primeira vez, exatamente. Desde então a gente tem conversado e tentando fazer isso realmente acontecer. Então, finalmente chegou o dia, é um prazer para mim estar aqui. A gente teve algumas mudanças de que dia que vai ser, pode ser nessa terça, vai ser na outra. Aí eu fico às vezes meio angustiada, tipo, eu não sei se eu vou conseguir estar naquela data, mas enfim, a gente acertou. Que bom que deu certo e fico muito feliz. Só tenho a agradecer pelo convite, pelas suas palavras de carinho mesmo. E é uma alegria poder estar aqui no perfil também da sua iniciativa, que tem um nome que eu também sou uma grande entusiasta, né? Unidas pela Teologia. Acho que é algo que a gente precisa realmente fazer como mulheres cristãs para a honra e glória do nosso Deus. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem. Você já quer passar? Já vai passar para mim direto a palavra? se Posso quiser que mandar? eu ore, você que sabe. A última Tá. coisa que eu posso fazer é orar. Se quiser, eu posso. Bom, acho que a gente poderia fazer uma oração para iniciar. Acho que é uma boa, assim. Faça uma oração e aí a gente já começa. Tranquilo. Pai bondoso, graças te damos, porque o Senhor é tão bom, tem levantado tantas pessoas para conhecer mais a tua palavra. E louvamos ao Senhor pela vida da Naná, que tem, Senhor, todos os dias trazido devocionais tão preciosos nesse período de quarentena. Ela podia estar fazendo tantas coisas, mas ela decidiu, Senhor, estudar a tua palavra e trazer edificação para muitas mulheres. Então, louvamos a ti pela vida dela, que o Senhor sustente com saúde, com graça para conduzir sua família. Sabemos que são muitas tarefas de uma dona de casa, cuidar do marido, dos filhos, e ela ainda tem tantas responsabilidades fora e ainda conduz esses devocionais de forma com tanta maestria, Senhor, com tanta dependência do Senhor. Que o Senhor continue usando a vida dessa mulher. Que o Senhor conduza mais e mais mulheres para ouvir os devocionais e que o Senhor hoje à noite possa usar grandemente essa tua serva. Sabemos que a tua palavra é que realmente transforma vidas e o verdadeiro ensino vem por meio do teu Espírito.
E eu sei que o Senhor tem capacitado a sua serva, que o Senhor continue fazendo isso e faça isso agora à noite, segundo a tua vontade, pois é em nome de Jesus que eu peço isso. Amém. Amém, amém. Obrigada. Vamos lá, então. Quero dar boa noite para todo mundo. Pelo visto, já encontrei algumas pessoas conhecidas aí. Queria dizer que eu vou fazer um mini curso depois, um mini tutorial no privado para saber como é que ela faz essas coisas chiques aí de escrever um negócio fixado, que agora toda hora aparece aqui. Não sei como é que faz isso. Eu já podia deixar o versículo-chave, o tema de hoje nas lives. Enfim, estou aprendendo. Cada live que a gente participa, a gente aprende uma coisa diferente. Aprende Adorei. um pouquinho. Vamos aprendendo uma com a outra, sempre. Então, exatamente. Vamos lá. Muito bem. Para quem não acompanhou todas, mas eu acredito que a maioria de vocês talvez já tenham participado de outras lives aqui, essa é uma live que eu entendi ser a live de encerramento do mês de junho, certo? Em que foi tratado bastante a questão do tema feminina ou feminista e o que já aconteceu aqui, porque talvez se você está acompanhando a série, você vai entender por que hoje a gente está pensando num encerramento, talvez, para as lives do mês de junho. O que já passou por aqui, por essas lives da Unidas pela Teologia no mês de junho? A definição e distinção entre ser feminina e ser feminista. E todas elas estão disponíveis, né? Depois elas continuam salvas lá. Então, acho que vocês podem acompanhar e fica só no IGTV ou você transmite em algum outro canal? No YouTube. No YouTube. No canal Gisele Lourenço. Beleza. Então, Gisele Lourenço no YouTube ou por aqui no IGTV. A definição e distinção entre ser feminina e ser feminista. Depois, no segundo momento, desvendando afeições e paixões para ser feminina biblicamente. E entendendo o verdadeiro papel feminino. E hoje a ideia é encerrar essa conversa toda pensando na definição da identidade da mulher em Cristo. Então, qual seria o objetivo para hoje? O que eu mais ou menos pensei, esbocei aqui de um raciocínio lógico para a gente conversar. Entender qual é essa identidade. Acho que não tem muito segredo para que lado a gente vai definir a identidade da mulher nessa live, porque o próprio título já diz, a gente vai definir a identidade da mulher em Cristo. E com base nessa definição de identidade, da identidade que Cristo nos dá, a gente vai discutir sobre algumas mentiras que as mulheres normalmente acreditam sobre si mesmas e que quando a gente tem em mente essa identidade que nós recebemos em Cristo, é fácil da gente confrontar essas mentiras e deixar de acreditar nelas, preenchendo a nossa mente com a verdade de Cristo. E com base nisso, ver também como que a identidade em Cristo e a clareza do nosso propósito molda a nossa vida como mulheres na prática. Então é mais ou menos essa a linha de raciocínio para agora, tá bom? Então, como a gente está falando sobre identidade, é importante trazer, e agora eu vi que acho que você desativou os comentários, mas eu já posso imaginar que as pessoas... Tranquilo, já. É que eu não consigo fazer isso, mas pode fazer, não tem problema. Se você quiser, pode botar. Só porque fica borrando a sua imagem. Se fosse a minha, não tinha problema. Podia borrar, mas borrar a sua, já que você está falando. Não tem problema. Aí eu tirei. Mas daqui a pouco eu volto. Não. Novamente. Era mais que eu ia fazer o gancho que, na verdade, nessa temporada específica do Embaixo do Tapete, a gente está usando muito dicionário. Estou falando muito de conceito, que a gente precisa ter clareza dos conceitos que a gente usa. Boa demais isso. E quando a gente fala de identidade, é importante pensar o que a gente está falando quando a gente fala também do termo de identidade. Acho que agora eu estou um pouco nessa vibe de raciocínio e eu não consegui começar de um jeito que não fosse definindo o que é esse conceito de identidade. E quando a gente fala de definir a identidade da mulher em Cristo, que identidade que é essa? E eu achei uma definição interessante para esse termo que a gente vai usar os dois atributos principais dele aqui, que é a identidade como sendo definida como um conjunto de qualidades e de características particulares de uma pessoa que torna possível a sua identificação ou reconhecimento. Essa é a definição de identidade. Então, um conjunto de características que são particulares a uma pessoa e que por causa dessas características particulares eu consigo reconhecê-la como tal. Reconhecê-la como mulher, reconhecê-la como a Naná, reconhecê-la como a Gisele, enfim. Pensando na identidade nesse conceito, é uma coisa interessante a gente pensar que a gente muitas vezes fala sobre a nossa identidade em Cristo. E quando a gente traz à luz essa definição, a nossa identidade em Cristo, a gente está pensando num conjunto de características particulares que vão permitir que a gente se identifique ou se reconheça como Cristo.
Então, como que a gente define a nossa identidade como mulher em Cristo tem muita implicação para a prática. É uma coisa que vai além do conceitual e da gente se identificar como estando em Cristo. Isso vai trazer implicações para nós, porque nos traz características particulares que nos vão levar para uma vida diferente. Então, qual que é a identidade da mulher? Quando a gente pensa qual é a identidade dela, como que a gente vai definir, essa é uma conversa que já tem estado muito presente nos nossos dias, principalmente por conta dessa definição toda que vai estar um pouco emaranhada com as mentiras que a gente vai ver daqui para frente, de que a mulher precisa ser reconhecida ou definida com base em alguma coisa que não a palavra de Deus, como se a Bíblia não fosse suficiente para definir a mulher, ou como se a definição que nós trazemos de mulher não fosse suficiente na palavra de Deus. Então a gente busca outras coisas, busca outras definições e tenta, às vezes percebendo ou não, trazer alguns conceitos do mundo para tentar complementar uma definição que não parece exatamente suficiente. Mas o que a Bíblia diz sobre a identidade da mulher? Que características particulares são essas que a Bíblia nos traz que vai permitir que a gente identifique e reconheça uma mulher? E a primeira menção que a gente vê, ou uma das primeiras menções que a gente vê sobre a mulher na Bíblia, está lá em Gênesis. E se a gente for olhar Gênesis 1, 27, a gente vai voltar lá para a criação para entender qual é a identidade da mulher. Eu estou com uma Bíblia aqui do lado, eu provavelmente não vou abrir em todos os versículos, mas a gente não tem como falar e começar a definir, se aproximar de um conceito que define a identidade da mulher, sem falar de Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Qual é a identidade da mulher? A mulher é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A gente precisa partir dessa definição. A gente precisa partir desse conceito para qualquer discussão que a gente vá ter sobre quem é ou o que é, qual é a identidade da mulher. Deus criou a mulher. Homem e mulher ele criou. E assim como o homem, ele criou a mulher à sua imagem e semelhança. Então, Deus, no momento da criação, em Gênesis 1, 27, traz isso de uma maneira muito clara. Deus atribuiu valores iguais ao homem e à mulher. E depois, no decorrer de Gênesis, a gente sabe que sim, valores iguais, mas papéis diferentes para cada um, mas com o mesmo propósito. E isso também a gente encontra em outros versículos e vários momentos da Bíblia, não fazendo uma distinção entre gênero masculino ou feminino, mas dizendo que o homem foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Então, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, iguais em valor, diferentes em função, com um único e mesmo propósito, que é dar glória a Deus, que é adorar a Deus. Esse é o propósito, essa é a identidade primária da mulher. Só que o que aconteceu? Quando o homem pecou, quando o pecado entrou no mundo, tudo foi manchado, tudo foi maculado pelo pecado. E com a identidade da mulher, com a identidade do homem, com qualquer outra coisa, não foi diferente. Nós fomos criados para adorar, mas o pecado deturpou tudo, inclusive a nossa capacidade de adorar adequadamente. Inclusive a nossa capacidade como mulher, como homem, como seres criados na imagem e dependência de Deus, de adorar a Deus como convém. E a gente tem tentado adorar desde então. Só que a gente não adora a coisa certa. A gente não adora o Criador, a gente adora a criatura. A gente adora a gente mesmo, a gente adora o nosso valor, a gente adora os nossos direitos, a gente adora a ideia de ter um cônjuge, de ter uma família, a gente adora a nossa profissão, a gente adora o nosso corpo, a gente adora qualquer outra coisa que não nos faça voltar para o propósito original, pelo qual Deus nos criou, como homens e mulheres. O propósito máximo de dar honra e glória ao nome dele. E aí o que aconteceu com essa deturpação toda? Deus, em sua soberania e desde a eternidade, tinha um plano. E o plano de Deus foi enviar Jesus para cá, homem perfeito, cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, justiça perfeita, que viveu uma vida completamente sem pecado aqui para pagar o preço da nossa incapacidade de se aproximar dele, de viver como convém e de retornar para aquele estado de antes do pecado. A gente não consegue viver para isso mais. Nós fomos criados para adorar, mas a gente não é capaz de atingir esse alvo, porque o pecado deturpou tudo. Então, o que Jesus fez? O que Deus fez? Enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado lá na cruz. E em Cristo, aí a gente volta para aquela definição anterior, em Cristo, definir a nossa identidade em Cristo
faz de nós hoje novas criaturas. Então, em Cristo, quem é a mulher? Em Cristo, a mulher é uma nova criatura, capaz de, pela força e pelo poder do Espírito Santo, viver para adorar. Aquele plano original, que foi manchado pelo pecado. E até que ele venha, que é a nossa última fase, quando a gente pensa em toda a narrativa bíblica, né? Até que ele venha, a mulher que firma a sua identidade em Cristo, ela tem uma missão. E a missão dela é de se comportar de acordo com a sua identidade. É que ela desenvolva e espelhe essas características particulares que tornem possível a sua identificação ou o seu reconhecimento, como o conceito de identidade traz. Ou seja, que ela viva buscando a imagem e semelhança de Deus, espelhando os atributos comunicáveis, os atributos que Deus tem e que Ele deseja que a gente reflita também, com o propósito principal de adorá-lo, de espelhar e de espalhar a sua glória. Então, não dá para a gente começar uma definição da identidade da mulher sem a gente voltar lá para frente e ver que, na verdade, em Cristo, a nossa identidade ela foi redimida para o seu estado original, para o qual Deus nos criou originalmente, e que a gente não é capaz de fazer se não for por meio de Jesus, que é adorar e fazer tudo na nossa vida para a honra e glória dele. Então, se eu pegar um pouquinho dessa conversa aqui que a gente passou nesse primeiro momento, rapidinho, pensando sobre criação, sobre queda, redenção, consumação e tal, e voltar para aquele conceito de identidade, quais são as características particulares de uma mulher que está em Cristo, para a gente poder definir a identidade da mulher em Cristo? Quais são essas características particulares de uma pessoa que assume essa identidade? A gente já falou sobre todas elas, a gente vai mais destrinchar aqui. Ela é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, quem é a mulher? Vamos definir a mulher. A mulher é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ela é um ser criado para adorar. Jesus pagou, ela é um ser por quem Jesus pagou o preço dos pecados dela na cruz. E que então, até que ele venha, qual é essa identidade dela faz com que ela viva com a missão de dar honra e glória para o nome dele. Então, como ela se identifica? Ela se identifica não como ela mesma, não como seu valor inato, como aquilo que ela batalhou para conquistar, mas ela se identifica como filha de Deus. Não mais como criatura dele, mas a identidade da mulher definida em Cristo é uma identidade de filha de Deus. Em Cristo, a identidade da mulher que assume essas características que a gente acabou de ver é de nova criatura. De alguém que pelo sangue de Jesus é capaz, pelo poder do Espírito Santo, de cumprir aquele propósito original para o qual a gente foi criado, mas não é capaz de fazer sozinho. E aí, quando a gente pensa nisso, isso dá uma outra visão em relação a como a gente age como mulher, como a gente define o nosso papel como mulher no mundo feminista, no mundo secular, como você queira dizer. Filipenses 1:27 diz pra gente que a gente tem que exercer a nossa cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí o conceito de identidade volta a ser importante também. Uma vez que a gente se identifica como novas criaturas em Cristo, como filhas de Deus, e que tem como conjunto das suas características o fato de sermos criadas para adorar, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e de termos tido os nossos pecados pagos na cruz, a gente tem que viver de uma maneira diferente. A gente tem que espelhar o reino de Deus, a gente tem que espalhar sobre a glória e sobre as verdades de quem Ele é em tudo que a gente faz. Então, se a gente poderia parar por aqui, mas a gente não vai parar por aqui. Mas a gente já poderia encerrar. Porque como que a gente define a identidade da mulher em Cristo? É isso. Ela é nova criatura, criada para adorar, redimida em Cristo Jesus para poder fazer o chamado original que Deus tem para nós, de servi-lo, honrá-lo e adorá-lo em tudo que a gente faz. Só que existem mentiras por aí que têm tentado deturpar de alguma forma ou manchar de alguma forma essa identidade. E quando a gente cai no engano ou no erro de firmar a nossa identidade em qualquer outra coisa que não seja na pessoa de Cristo, isso gera problemas, isso gera pecado, isso gera frustração, gera ansiedade, gera dúvida em relação a qual é o nosso propósito. Porque a gente está firmando a nossa identidade, a gente está buscando encontrar características particulares que nos
nos remetam a algum tipo de identificação ou de reconhecimento que não estão na pessoa de Cristo. E aí a gente não vai se satisfazer, porque nós fomos chamados para uma outra coisa. Nós fomos chamados para um outro propósito. E se a gente busca a nossa identidade, firmar a nossa identidade em qualquer coisa que não seja nisso que a gente já falou, a gente vai errar, a gente vai falhar. Então, eu pensei aqui 4 mentiras em que as mulheres mais comumente firmam a sua identidade, que não seja na pessoa de Cristo, e o que isso pode trazer de problema ou de pecado mesmo pra gente. E aí, se você gosta dessa discussão sobre mentiras e verdades, mentiras que as mulheres acreditam, talvez, se você gosta mesmo do tema, você já até sabe que se eu for recomendar um livro para você, é um livro que tem exatamente esse nome. Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam. Um livro muito interessante, enorme, cheio de mentiras sobre nós mesmas, sobre casamento, mentiras que as mulheres acreditam sobre relacionamentos, mentira que as mulheres acreditam sobre carreira, sobre filhos, sobre qualquer outra coisa que normalmente circunda o universo feminino. E a Nancy, que é a autora do livro, traz as verdades que libertam em relação a isso. Então, como a gente está falando de identidade, eu peguei algumas das mentiras que as mulheres normalmente acreditam sobre si mesmas para a gente conseguir discutir um pouco mais. Mas o livro vai muito além disso tudo. E a gente também não esgota a conversa só nesse livro, tá? Então, qual seria a primeira mentira que as mulheres acreditam quando o assunto é a própria identidade ou no que firmar a sua identidade quando não é em Cristo? É a mentira de que a nossa identidade se firma no nosso valor próprio. Então, a gente vê muito e ouve muito isso por aí. A mulher precisa descobrir o seu valor como mulher. Ela precisa ir atrás daquilo que dá valor para ela. A sua identidade, mulher, está no seu valor como guerreira. A sua identidade está no seu valor como mãe. Aí o pessoal romantiza e fala como mãe, como leoa, como a ursa que protege os seus e começa com aquela coisa toda enaltecendo uma função que de fato é extremamente relevante, importante, biblicamente inclusive, mas como se a nossa identidade pudesse se firmar nos valores que papéis transitórios trazem pra gente. Pessoas podem ser mães ou não. Pessoas podem ser mães por um tempo. Pessoas são mães e os filhos crescem e vão embora. E se você firma a sua identidade no valor que você adquiriu como mãe, como esposa, como profissional, como qualquer outra coisa que você queira colocar, isso vai se tornar uma busca incessante atrás do vento, porque nada disso vai satisfazer. Nada disso agrega, e até eu disse inclusive coisas lícitas aqui, mas são papéis transitórios, coisas que não vão agregar valor para a eternidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, que não é que a maternidade não agrega valor para a eternidade, mas a gente não pode fundamentar a nossa identidade nisso. E outra coisa também, a gente não pode pensar que o nosso valor é determinado por papéis transitórios, ou por aquilo que os outros pensam de mim, ou por aquilo que eu penso de mim mesma. Nenhuma dessas coisas é verdade em relação à identidade que eu posso ter como mulher em Cristo. O meu valor, ele é determinado não pela forma como eu me vejo, não pela forma como o mundo me vê, mas pela forma como Deus me vê. Então, isso é importante da gente pensar. A gente não tem valor? Deus nos enxerga. Deus enxerga o nosso valor porque Ele nos enxerga através de Cristo. E porque nós somos perdoados em Cristo, o nosso valor está nisso. Não porque nós somos belas maravilhas, mas porque Cristo nos amou. Então, a gente precisa, quando a gente firma a nossa identidade em Cristo, a gente está colocando a nossa identidade no fundamento certo. Não do meu valor próprio por aquilo que eu faço, por aquilo que eu batalho para ter ou para ser, mas porque Deus me vê como perdoada em Cristo. Por isso que a minha identidade precisa estar firmada e ancorada nele, nas verdades sobre ele, não sobre aquilo que eu acho que é verdade sobre mim. E se você quer versículos ou passagens que te inspirem ou te levem a pensar um pouco mais sobre isso, são trechos maiores, então eu não vou ler aqui, mas o Salmo 139, versículos de 1 a 18, quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto demais do Salmo 139, porque ele não é um salmo sobre mim, ele é um salmo que fala sobre Deus.
E a partir do momento que a gente entende aquele Deus que está descrito no Salmo 139, a gente enxerga não o nosso valor, mas a gente enxerga o valor que Deus tem e como Ele me enxerga, o meu valor está firmado nisso. Não porque eu sou demais, mas porque Ele é demais. E porque Ele é demais, se a minha identidade está fundamentada em Cristo, eu sou uma nova criatura. E um outro trecho também, Efésios 1, de 3 a 8, para você refletir, meditar um pouco mais aí depois. Então, a primeira mentira, quando a gente vai definir a nossa identidade como mulher em Cristo, é acreditar na identidade no valor próprio. A segunda mentira é de fundamentar a nossa identidade na autoestima ou na autoaceitação. Porque, de novo, quando eu estou firmando a minha identidade no quanto eu amo a mim mesma, ou no quanto eu aceito a forma como eu sou, a forma como Deus me fez, e muitas vezes, inclusive, a gente pega o Salmo 139 e dá uma bagunçada nele lá para trazer um quesinho de autoestima e de autoaceitação, porque olha, Deus me formou de um modo assombroso, olha como eu sou linda. E na verdade, assim, Deus me criou de um modo assombroso, olha como esse Deus é maravilhoso. Esse é o foco do Salmo, né? E, de novo, quando eu busco firmar a minha identidade fora da pessoa de Cristo, buscando a minha autoestima, a minha autoaceitação, é uma identidade que é centrada em mim. E nada que é centrado na gente mesmo, você já deve ter tido essa experiência em vários contextos diferentes, vocês, né, que me ouvem. E eu também, na verdade. É a minha identidade centrada em mim. E as coisas que são centradas na gente não dá certo, porque a gente é falho. A gente é falho, a gente é fadado a falhar. E outra coisa, como a gente pensa que a minha identidade é centrada na autoestima, isso me leva a quê? A alimentar a minha autoestima. A pensar que, bom, se a minha vida tem que ser centrada nisso, ou eu me defino com base no quanto eu me amo, eu preciso me amar cada vez mais. E você não encontra base bíblica para isso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente já ama a si mesmo. Né? A gente já se ama. A gente já se ama demais, inclusive. Tanto que é por isso que a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. E não quer dizer se ama primeiro para depois você poder ir lá amar o outro. É porque você já se ama, você vai lá e ama o próximo. Então eu preciso me negar e deixar que Deus ame os outros através de mim. Essa é a verdade que liberta e uma verdade que está embutida numa identidade que é centrada em Cristo. Que não amou a si mesmo a ponto de falar, não vou morrer na cruz porque eu não mereço isso. Ele serviu, ele abriu mão dos céus, da eternidade, veio aqui viver como servo e permitiu que a salvação fosse verdadeira, fosse uma possibilidade por conta do seu próprio sacrifício. Então isso é autonegação. A verdade a definição da identidade da mulher em Cristo leva à autonegação, não à autoestima, não à autoaceitação, nesse sentido, né? Então eu preciso me negar e deixar que Deus ame os outros através de mim. Como diz lá em Efésios 5:29, esse aqui acho que estava aberto, se deixa eu ver a pena a gente ler. Efésios 5:29 vai trazer para nós, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, assim, ninguém jamais odiou o próprio corpo, está escrito isso na Bíblia. E Cristo fez diferente, Cristo viveu de forma diferente. Então, é uma mentira eu acreditar que a minha identidade precisa estar firmada ou fundamentada na minha autoestima, na minha autoaceitação. A Bíblia diz o contrário. Né? Muito bom. Outra mentira é a gente basear a nossa identidade, essa tem sido muito comum nos tempos contemporâneos em que nós vivemos, né, em que a gente está, é a identidade baseada nos desejos, ou a identidade baseada nos direitos. Ou seja, a mulher durante muito tempo ela foi oprimida e é ainda em tantos contextos, mas a mulher, por conta dessa história toda de opressão que ela viveu, agora a gente está numa onda de libertação e a mulher tem que se permitir desfrutar de todos os seus desejos e deve correr atrás de todos eles. E além disso, a mulher tem direitos e ela deve reivindicar todo e qualquer um dos seus direitos. Essa é uma mentira perigosa porque ela é sutil, porque ela tem nuances de verdade. A mulher tem direitos, ela tem direitos, isso é uma verdade.
a gente tem que reivindicar os direitos da mulher, a gente tem que reivindicar os direitos da mulher. A conquista do voto, a equiparação salarial, tudo isso são vitórias importantes para o universo feminino. E se a gente já começa, e muitas vezes a gente cai naquela coisa tão exacerbada de falar que não é feminista, que a gente acaba criticando até coisas que são lícitas que o feminismo reivindicou. Mas acontece que depois dessas reivindicações, o feminismo entrou numa onda de querer uma coisa a mais, uma coisa além daquilo que a gente está falando aqui. Então não é só a questão de direitos, mas sim a mulher pode ser tudo aquilo que ela quiser, que ela não é obrigada a nada, é o meu corpo, minhas regras e daí para frente. Então eu concordo com a questão da igualdade de direitos, mas a gente está pensando nesse contexto do perigo que existe na identidade ser fundamentada no fato de que ela tem direitos e que ela tem que reivindicar todos. A gente tem que pensar na exacerbação disso e no risco que isso traz para a definição da identidade de uma mulher na pessoa de Cristo. A terceira onda do feminismo, como eu já disse, tem trazido isso, né? E a reivindicação de direitos, eu gosto demais de uma música que eu já citei várias vezes numa live, a reivindicação de direitos, ela nos prende, ela não nos liberta. E o Canto Verbo, que é uma banda que eu gosto muito, cristã, fez uma música sobre o filho pródigo e ele falou exatamente isso. Que no afã de ser livre, o filho pródigo se prendeu. Ele desejava tanto a liberdade, tanto fazer aquilo que ele quisesse, não ser obrigado a nada, poder desfrutar e conhecer tudo que a vida tinha de melhor. E como que ele acabou? Completamente preso no pecado e na lama que ele mesmo criou por ter dado vazão a tanta coisa. Então, é uma mentira a gente acreditar que a reivindicação de direitos de fato nos prende e que a gente dá vazão a todo e qualquer tipo de desejo, é nisso que a mulher é verdadeiramente livre. Isso é mentira. Isso é muito mentira. A liberdade na concessão de direitos, não na gente reivindicar todo e qualquer um deles. E quando a gente... A mentira contada no Jardim do Éden, né? Parecia que Deus estava privando eles de um direito que eles não tinham. E essa continua sendo contada, né, para nós. Sim, está sempre nos privando de algo. Deus está me privando de alguma coisa boa. Que é o link que a gente faz para essa parte B dessa mentira, né? Da gente fundamentar a identidade na questão de que eu preciso correr atrás dos meus direitos ou de todo e qualquer desejo. Porque não é possível que Deus não tenha isso para mim agora. Se Deus não tem isso para mim agora, eu vou correr atrás mesmo assim, porque eu mereço ser feliz. Porque Deus está me privando de algo bom. Acho que Deus se esqueceu de mim, Ele não se importa comigo, porque eu quero me casar, ou porque eu quero ter filho, ou porque eu quero um emprego, uma casa melhor, morar sei lá onde. E Deus não me dá isso, Deus não é bom, Ele está me privando de alguma coisa assim. Acontece que se você baseia sua identidade nos seus desejos, você está também num terreno muito complicado, porque os nossos desejos mais profundos jamais vão ser plenamente satisfeitos. E é C.S. Lewis que fala que se a gente tem um desejo nesse mundo, ou um vazio nesse mundo, que experiência humana nenhuma é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que a gente foi feita para outro mundo. Isso é verdade. Isso é super verdade. Existe um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. E a gente busca preencher esse vazio nos nossos, na realização de todo e qualquer desejo que a gente tiver. A gente pode cair em vários enganos e pecados, porque isso nunca tem fim. Assim que você conquista alguma coisa, você quer a próxima, você quer a próxima, você quer a próxima. Então não existe possibilidade da gente ser plenamente satisfeita nos nossos próprios desejos, a não ser que a gente esteja debaixo da cruz de Cristo, desejando o próprio Deus, ansiando pelo céu, desejando comunhão com Ele. Essa é a verdade que nos liberta. Quando a gente para de querer ser livre a todo custo e enxerga a liberdade que tem no serviço a Deus. Então, definição da identidade da mulher em Cristo baseada no serviço, não na manutenção e na reivindicação dos meus direitos e dos meus desejos. E por último, pensando na questão dessas mentiras que a identidade nos traz, se fundamentadas em outra coisa, é a identidade que a gente pode construir para nós em cima de rótulos de temperamento. Que aí vão dizer para nós o seguinte: a mulher não consegue controlar o seu jeito de ser. Que, assim, os estudos na área de comportamento
de uma forma geral, eles têm tido avanços, grandes avanços no sentido de fazer algumas classificações para tudo. São tipologias. Eu até estudo um pouco isso no sentido de famílias, de crianças doentes, mas a gente faz um estudo aprofundado de várias pessoas numa mesma situação, expostas a situações diferentes, e a gente meio que cria grupos, cria subgrupos, estabelece tipologias de comportamento. E muitas delas, provavelmente, você já ouviu. É o sanguíneo, é o colérico. A gente expande isso para pensar, mantendo o assunto de tipologias, nas 5 linguagens do amor, por exemplo. A gente precisa descobrir qual é a nossa, descobrir qual é a do cônjuge e agir de acordo. E veja, eu não estou fazendo crítica nem para uma nem para outra, realmente não é esse o objetivo. Estudos desse tipo, eles podem trazer os seus benefícios para uma série de coisas, mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, existe um perigo aí. Qual que é o perigo? É a gente se esconder atrás do rótulo. E eu me lembro que uma vez, no curso da BCB, inclusive, alguém perguntou especificamente sobre a questão das 5 linguagens de amor para o Fernando, que estava dando o módulo 2. E ele falou assim, olha, eu não tenho nada contra a abordagem. Qual é o problema quando a gente faz essas tipologias ou essas classificações? Eu assumi para mim que a minha linguagem de amor eu não conheço muito bem, na verdade, mas é tempo de qualidade, e eu exigi do meu marido, única e exclusivamente, que ele se comunique ou transmita amor para mim dessa forma. Porque aí eu estou me escondendo atrás de um rótulo, comunicando egoísmo. Eu não aceito mais nada se não for para satisfação do meu desejo. E é claro que a gente não usa assim, não é assim que é para ser usado, mas é um perigo eu usar dessa forma. É um perigo eu usar dessa forma. A gente se esconde atrás do rótulo de sanguíneo, de colérico, de melancólico, de não sei qual é o outro, e a gente acaba achando que isso nos protege de alguma forma, porque a gente comprou um pacotinho chamado temperamento X e com ele vem qualidades e pecados que são inerentes à minha pessoa. Então eu não consigo controlar, eu não consigo mudar. Esse é o perigo da gente basear nossa identidade em coisas como essas, porque a Bíblia não traz base bíblica para isso. O que a Bíblia nos diz é que quando a gente é filha de Deus, ou seja, a nossa identidade está em Cristo, a gente é liberto da culpa do pecado e a gente é liberto do poder do pecado. A gente pode escolher obedecer. A gente pode, pela força e pelo poder do Espírito Santo que vive em nós, ser capacitado para agir diferente. A sair daquele pacotinho de vantagens e desvantagens de eu ter um determinado tipo de temperamento e mudar através da obra do Espírito Santo em mim, do meu esforço, do meu aconselhamento, do que mais que eu for fazer. Então é um engano e a gente firma a nossa identidade no lugar errado quando a gente estabelece que existem rótulos, a gente se esconde atrás de um deles e a gente acha que não há possibilidade para mim como mulher de controlar o meu jeito de ser. E isso eu falei um pouco das tipologias, mas a gente pode se esconder atrás de uma TPM, por exemplo, também. Eu não consigo controlar na TPM, eu não consigo me controlar, então a bruxa está solta mesmo, lide com isso. Né? E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Eu discordo um pouco das pessoas que minimizam a TPM, que ela não é nada demais, porque os hormônios realmente mexem com a gente e trazem sintomas físicos, mas dizer que eu não consigo mudar e que os outros que me aguentem, isso é totalmente antibíblico. A gente aceita, nós somos novas criaturas. Pelo poder do Espírito Santo, a gente pode, inclusive, ser paciente no TPM. A gente pode. É que muitas vezes a gente avalia e fala, vou estourar. Essa é a verdade. Então, precisa lembrar do peso que traz, no peso no sentido bom da palavra, a gente ter a nossa identidade firmada em Cristo. Porque quando a gente fundamenta essa identidade na pessoa de Cristo, do que Ele fez por nós, do que Ele pode fazer por nós, essas mentiras não têm lugar. Não tem lugar para a gente pensar que a nossa identidade está centrada no nosso próprio valor. Porque nós estamos em Cristo, a gente sabe que é só por Ele que a gente tem algum valor. A identidade na autoestima e na autoaceitação também, porque Jesus não morreu na cruz para a gente amar nós mesmos. Jesus morreu na cruz para que a gente ame a Deus e ame o próximo. A identidade nos desejos e direitos, a gente também não consegue mais se definir desse jeito, porque a liberdade verdadeira tem da gente se negar e servir, ao invés de exigir reivindicação de tanta coisa. E a identidade no rótulo do temperamento também cai por terra diante da verdade de que em Cristo nós somos novas criaturas. E que então a gente pode sim mudar. Essa coisa de, eu sou assim, nada posso fazer, é um uso bastante equivocado desse tipo de tipologia ou de
de estudo que tem sido feito para nós, né? Para o nosso benefício, muitas vezes. Então, para a gente caminhar para uma conclusão, de que forma a nossa identidade estar centrada em Cristo molda a nossa vida? Quando a nossa identidade está em Cristo, o caráter de Cristo é forjado em nós. E a gente recebe uma missão. E a missão que a gente recebe quando a nossa identidade está firmada nele é de entender que a nossa vida não é sobre nós. Que a história da nossa vida não está fundamentada na nossa pessoa. E quando a gente reconhece a missão que Deus nos confiou enquanto a gente estiver aqui, qual é essa missão? A nossa missão é apontar para Cristo. A nossa missão, quando a gente identifica aquelas características particulares e se identifica com a pessoa de Cristo, é fazer Cristo conhecido. Essa é a nossa missão, é apontar para Ele. Fazê-lo conhecido em nós e fazê-lo conhecido através de nós. Hebreus 12:1-2 fala isso pra gente. Essa é a missão que Ele nos deu como mulheres que têm a sua identidade fundamentada em Cristo, independente de qualquer papel. Independente de você ser adolescente, de você ser jovem, jovem profissional, jovem dona de casa, esposa, esposa e mãe, jovem dona de casa profissional, qualquer kit, qualquer combo de papéis que você queira colocar, tudo isso tem que apontar para a sua identidade maior, que é ser filha de Deus, nova criatura em Cristo. E que o seu papel tem que ser cumprido, qualquer um deles, com isso em perspectiva. Então, a nossa identidade, ela não pode estar baseada em papéis transitórios, mas sim e tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Só que é o seguinte, essa missão que a gente cumpre, de fazer Cristo conhecido em nós e através de nós e tal, muito provavelmente vai ser cumprida à custa de sofrimento. Por quê? Porque a gente mora num mundo caído. Porque a gente retomou sim o plano original de Deus mediante Cristo Jesus, a gente torna possível de novo a gente viver de acordo com o propósito original de adorar a Deus e de dar honra e glória para Ele, mas a gente ainda está num mundo que tem pecado. Então, a gente precisa ter esperança e perseverança na verdade de que a nossa missão muito provavelmente vai ser cumprida à custa de sofrimento. À custa de sofrimento, porque a gente mora num mundo caído. Então, espere sofrimento. Não fique achando que porque a sua identidade está centrada em Cristo, você nunca vai passar por aflição. Porque a Bíblia não promete isso. Deus não promete isso. O que Ele promete é estar conosco em todas elas. Porque somos filhas dEle. E porque somos novas criaturas nele, nós podemos ser e fazer diferente. Então, a gente tem que exercer a nossa missão, mesmo em meio às dificuldades, com fidelidade. Não olhando para as circunstâncias, ou para os papéis, ou para aquilo que eu tenho na mão para fazer. Mas firmado na verdade inabalável do caráter imutável de Deus, que nos ama e que nos vê. Então, é nesse sentido que definir a nossa identidade como fundamentada em Cristo é tão relevante e tão importante para a gente. E por último, aí eu sei que até quando a gente tinha conversado um pouco, você tinha falado um pouco daquela história de José e tal, mas quando a gente tinha de fazer o link com a questão de José, né? Mas como o tema foi a questão da gente definir a identidade da mulher em Cristo, eu falei, bom, como é que eu vou trazer José para a gente definir a identidade da mulher? Aí eu fiquei meio assim, e achei que talvez fizesse mais sentido a gente trazer as mentiras que as mulheres acreditam para fundamentar, mas a gente pode pegar, acho que esses exemplos finais a gente consegue lembrar sim, da história de José, pensando que José foi alguém que passou por muito sofrimento, mas que tinha em mente qual era o seu papel e o seu propósito. E o seu propósito, o seu papel maior, embora muitas vezes a gente deturpe, infelizmente, muito essa história, não era se tornar o governador do Egito e sair poderoso depois de ter passado por tantas aflições. O sucesso terreno, da mesma forma como José, a gente tem que ter isso para nós também, o sucesso terreno não é necessariamente a nossa recompensa final, porque a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Então, se a gente for lutar, buscar definir a nossa identidade em Cristo e ficar esperando o resultado, e nada muda, e eu desanimar, eu estou esperando um resultado que não me foi prometido nessa vida. Ele não me foi prometido nessa terra. Só que a promessa que eu tenho é de uma vida eterna, sem sofrimento e sem pecado. Então, o que a gente vive aqui é transitório.
E enquanto a gente está vivendo aqui, na terra da nossa aflição, o Egito de José, o nosso mundo aqui, a gente vai passar Indo por para sofrimento. Canaã. É? Indo para Canaã É, celestial. exatamente. A gente vai passar por sofrimento aqui. José fez o certo e foi preso várias vezes. E a gente vai fazer o certo e nem sempre vai virar um mundo de mil maravilhas logo no dia seguinte. Por quê? Porque a nossa terra não é aqui. A gente tem que manter os nossos olhos fixos na nossa cidadania. E aí, fazendo o link da questão de cidadania com a identidade nos mostra também de onde nós somos. Não só quem nós somos, mas de onde nós somos. E a identidade da mulher, quando é centrada em Cristo, mostra claramente, ela não é daqui. Então, a nossa recompensa final, o nosso tesouro final, também não pode ser esperado aqui. Você pode ser bem-sucedido aqui, viver com prosperidade aqui? Pode, mas isso não é tudo. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, mas não é tudo. Nós não somos daqui. E quando a gente define a nossa identidade em Cristo, a gente precisa ter essa certeza. Porque essa certeza nos dá a esperança de um final que já é certo pela palavra de Deus. De que um dia nós vamos morar na nossa pátria. Que a gente está indo para a nossa casa. E que lá, quando a gente tem a nossa identidade firmada em Cristo, a gente vai viver para a honra e glória dele, adorando a ele, sem nenhum sofrimento, sem dor, sem mágoa, sem pecado nenhum mais. Porque nós teremos restabelecido a identidade no seu auge da ideia com a qual Deus nos criou. A imagem e semelhança de Deus com um propósito único de adorar e glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Então, acho que é isso. Maravilhoso. Alguma coisa? Acho que pensar nesse conceito, nessa definição de mulher foi muito interessante para mim, porque às vezes a gente fica nessa coisa de ai, mas e o que ela faz, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E a discussão bíblica mesmo, ela não pode começar por aí. Ela não pode começar por aí. Porque quando eu fundamento a minha identidade em quem eu realmente sou em Cristo, isso abre a minha visão para conseguir enxergar os papéis e tantas atividades lícitas que eu posso desenvolver. E sobre essa ótica, sobre esse prisma, eu consigo meditar ou pensar e tomar decisões acertadas para que essa identidade seja honrada. A de honrar Cristo em tudo que a gente faz. Isso é libertador, viu, Naná? Porque os homens, eles têm o hábito de atar fardos pesados sobre outros e saber que a nossa identidade é definida por Cristo é libertador. Porque geração vai, geração vem e os homens vão começar, então, a dizer que a mulher deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Mas, tendo a nossa identidade em Cristo, a gente consegue viver aqui de modo a glorificar a Deus com essa perspectiva da eternidade. É libertador. Exatamente. Não libertador para a libertinagem do pecado, mas é libertador para viver a vontade de Deus. Né? Exatamente. Tem uma Precioso demais. grande em relação a eu posso isso, eu não posso aquilo, quer dizer, a Bíblia nos dá discernimento para isso, mas a gente precisa estar fundamentado nas verdades que Cristo tem para nós, não no que o mundo diz. Né? Porque ela falou que o mundo diz, muda. Muda a cada novo estudo científico, a cada nova descoberta, o mundo vai mudando e a verdade de Deus não muda. Então é muito mais constante e perene a gente acreditar na palavra de Deus que é eterna, que é real, do que a gente ficar dependendo de novas tendências, de novas modas, correntes de pensamento e enfim. Né? Exatamente. Muito maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu vou voltar a ouvir novamente para mastigar, porque você fez um panorama que só Naná conseguiria. Eu penso que você fez o panorama ideal e fechou com chave de ouro. É por isso que nós estávamos com dificuldade de agendar contigo, mas eu queria que você fosse realmente a pessoa que fechasse essas lives, porque eu sabia que você iria fazer esse apanhado e trazer essas pérolas que você trouxe hoje à noite para nós. Assim, para mim foi maravilhoso, Naná. Maravilhoso, mais uma vez. E eu pude aprender muito esse mês, muito, e hoje, então, fechou com chave de ouro. Expectativas que eu tinha foram superadas, graças a Deus. Que Deus nos ajude a viver para a glória dele, não suprindo expectativas nossas nem de outros, mas vivendo à luz das expectativas de Cristo. Sempre focando nele, né? Eu sempre penso que os homens costumam atar fardos pesados sobre outros, e às vezes nem com um só dedo eles pegam, mas
quando realmente nós olhamos para Cristo. Eu até lembro da passagem que ele fala, não sei se tem realmente outra conotação, mas talvez por aplicação a gente pode pegar, quando ele diz: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu... Ele diz: o meu jugo é suave, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, o meu fardo é leve. Na época que Jesus andava também tinha muita filosofia humana, os fariseus já tinham realmente colocado uma série de coisas, e o Senhor Jesus realmente mostrou que o padrão dele é o melhor. E servir a Cristo é realmente a vontade de Deus. Então, eu fico muito feliz que você trouxe hoje. Que os rótulos não nos definam, que a sociedade não nos defina, que Cristo seja aquele que realmente nos defina. Amém. Deus nos ajude. Então, agradeço mais uma vez. Temos poucos minutinhos, eu vou aproveitar para agradecer a Ti. Mais uma vez, o convite que você aceitou. Sei que você é uma mulher muito ocupada, mas graças a Deus por estar aqui conosco, nos abençoando. Um prazer estar. Obrigada pelo convite, pelas palavras sempre carinhosas e tão encorajadoras. Sempre. Você é muito preciosa. Graças a Deus por sua vida. Amém. Muito obrigada. A Cristo e dando um bom testemunho para que outras mulheres também possam desejar seguir a Cristo ou servir a Cristo através do seu exemplo, né? Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é possível imitar pessoas que também imitam a Cristo, que estão buscando essa identidade em Cristo, sem perder o foco final, que é Ele. Que todos nós somos pecadores, temos nossas fraquezas e realmente pecados, mas olhar para Cristo é libertador. Que Deus nos ajude nisso. Amém. Então, estamos fechando hoje, para quem está aí, né? Fechando hoje com chave de ouro com a Naná, esse tema, fé feminina no mundo feminista. Como desenvolver uma fé feminina no mundo que é feminista. E a nossa identidade em Cristo é o nosso alvo. Mas semana que vem vamos ter uma live bônus, porque esse mês nós vamos ter 5 terças-feiras. E aí, conversando um pouco com a Cynthia Reichner, a gente vai ter uma live bônus na semana que vem. Vamos falar um pouco sobre liderança abusiva versus mulheres que sofrem abuso, né? Então, assim como o pecado, como a Naná falou, afetou a nossa capacidade de entender, não somente a mulher não entende como definir a sua identidade em Cristo, o homem também. Sim. Então, semana que vem, a ela e o esposo vão estar conosco, dando um pouco de testemunho. Eles têm ministério com mulheres que realmente sofrem literalmente abuso, abuso físico, abusos de diversas formas. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, terça-feira, às 21 horas, eles vão estar aqui conosco e a gente fecha de vez. A gente fecha hoje, mas essa live é uma live bônus, que veio realmente para complementar essa terça-feira que estava vaga, digamos assim, e a gente pode aproveitar para entender um pouco mais sobre isso. É um tema pouco falado, né? Com certeza. Liderança falado. Então, Naná, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha uma noite de descanso maravilhosa, porque amanhã você vai acordar cedo para poder trazer devocional para nós. Que Deus te abençoe grandemente, te dê saúde, te dê graça para que você continue o seu ministério em casa, no lar, no trabalho, onde você estiver, que reflita a glória de Cristo. Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Um abraço e até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.